Se você passou dos 46 anos, talvez já tenha sentido aquela sensação de que o tempo está escapando, que algumas oportunidades ficaram para trás, que o corpo já não responde como antes e que a mente está sendo puxada por memórias do passado e dúvidas sobre o futuro. Mas e se eu te dissesse que essa fase da vida pode ser, na verdade, o seu momento mais poderoso? Não por causa do vigor da juventude, mas por algo muito mais profundo, a fé, combinada com a decisão firme. Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, não escreveu apenas sobre sucesso financeiro, mas sobre a força interior que só se revela quando a vida já te mostrou seus altos e baixos. Para Hill, a fé é mais do que acreditar em algo invisível. É a força mental que você cultiva quando tudo à sua volta diz que não vai dar certo, mas você decide agir mesmo assim. E isso, aos 46 anos ou mais, pode ser a virada da sua vida, porque a maturidade te oferece algo que os mais jovens ainda não têm. Experiência emocional. Você já caiu, já se decepcionou, já foi traído, já se enganou, mas também já venceu, já superou, já ficou de pé quando pensava que não conseguiria. E isso te dá uma base sólida para construir uma fé prática. Não uma fé cega, mas uma fé que entende que as circunstâncias não definem o destino, que o passado não dita o futuro e que a idade não limita a transformação. Hill dizia que a decisão é o ponto em que a vontade se encontra com a ação. E a maioria das pessoas falha não por falta de talento ou sorte, mas porque nunca decidem de verdade. Adiam, recuam, desistem no meio, especialmente depois dos 46, quando as responsabilidades apertam, quando o mundo começa a cobrar resultados, quando os sonhos parecem distantes demais, a tendência é se acomodar. Mas é justamente aí que a decisão ganha mais valor, porque decidir nessa fase é mais corajoso. É dizer para si mesmo: eu ainda posso, eu ainda vou, eu ainda tenho tempo. A fé, então, se torna o combustível, mas a decisão é o volante. A fé sem ação é como um carro com motor potente, mas parado na garagem. Só quando você toma uma decisão firme, sem volta, é que a fé entra em movimento. E isso vale para qualquer área da vida: carreira, relacionamentos, saúde, espiritualidade. Muita gente passa a vida esperando por um sinal, por uma oportunidade perfeita, por um momento mágico. Mas Hill nos ensina que o sinal é a decisão. O momento mágico é criado quando você age com convicção, e a oportunidade perfeita é aquela que você mesmo constrói, mesmo que comece do zero. Depois dos 46, você carrega mais do que rugas ou histórias. Você carrega escolhas. E se essas escolhas até aqui não foram as melhores, isso não te condena. Pelo contrário, te prepara, porque agora você pode escolher diferente. Pode usar o que aprendeu para não repetir erros, para fazer diferente, para fazer melhor. A fé começa a funcionar quando você começa a se movimentar, não quando tudo está claro, mas justamente quando ainda está escuro. É confiar que ao dar o primeiro passo, o caminho vai se revelar. E isso exige coragem, mas também exige maturidade. E você já tem isso. A decisão, por sua vez, exige firmeza. Quantas vezes você já tomou decisões pela metade? Já disse que ia mudar, mas voltou atrás? Já fez planos, mas abandonou no meio do caminho? Hill é direto. As pessoas que vencem são aquelas que tomam decisões rápidas e difíceis de mudar. Isso não significa teimosia, mas convicção. Saber o que quer, por que quer e estar disposto a pagar o preço por isso. E depois dos 46, o preço pode ser alto. Pode envolver abrir mão de velhos hábitos, de pessoas que não te ajudam mais, de zonas de conforto que te mantêm pequeno. Mas, ao mesmo tempo, o valor que você pode alcançar é incalculável. Imagine olhar para trás, daqui a 10 anos, e perceber que sua vida se transformou porque você decidiu não aceitar a mediocridade.
porque você teve fé o suficiente para acreditar, mesmo quando ninguém mais acreditava. Hill fala muito sobre o poder do pensamento positivo, mas isso não é só otimismo barato, é disciplina mental. É treinar a mente para não ceder ao medo, ao pessimismo, à dúvida. É reprogramar seus pensamentos para se alinhar com aquilo que você quer construir. E isso, aos 46 ou aos 60, é mais possível do que nunca. Porque agora você já sabe onde errou, já sabe o que funciona, já tem clareza sobre o que quer e o que não quer. A mente se torna mais poderosa com a experiência, mas só se você usá-la a seu favor. Fé não é esperar passivamente. É decidir que, mesmo sem garantias, você vai agir como se já soubesse que vai dar certo. É agir apesar do medo e não na ausência dele. E a decisão é o que separa quem sonha de quem realiza. Quantas ideias brilhantes ficaram pelo caminho porque alguém não teve coragem de decidir? Quantos talentos foram desperdiçados por falta de iniciativa? Quantas vidas ficaram pela metade por medo de recomeçar? Napoleon Hill nos alerta que nada acontece até que a decisão aconteça. E é por isso que muitos só começam a viver de verdade depois dos 46. Porque agora a decisão não vem da empolgação juvenil, mas da consciência de que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado com dúvidas e arrependimentos. Você pode escolher hoje ser alguém que decide com fé. Alguém que não precisa de aprovação externa nem de certeza absoluta, porque a certeza está dentro, está na sua história, está no que você já superou, está no seu compromisso com a sua verdade. Hill nos lembra que tudo começa na mente, que a realidade externa é um reflexo da realidade interna, e que você pode mudar sua vida mudando sua mentalidade. Mas isso exige disciplina. Exige foco, exige decisão. Não importa quantas vezes você falhou antes, importa o que você faz a partir de agora. E isso vale ouro, especialmente para quem já passou da metade da vida. Porque cada dia conta, cada escolha constrói ou destrói algo. E você tem poder sobre isso. A fé, quando alimentada pela ação, se torna uma força imbatível. E a decisão, quando tomada com firmeza, quebra qualquer corrente que esteja te prendendo. Talvez você ache que está tarde demais, mas Hill diria que só está tarde demais se você acreditar nisso. O tempo é relativo quando a mente está alinhada com a vontade. Há pessoas que mudaram tudo aos 50, aos 60, aos 70, porque entenderam que o tempo só tem poder sobre quem se rende. Mas quem decide, quem crê, quem age, transforma qualquer fase da vida em ponto de partida. Não há fase melhor para começar do que agora, porque agora você tem a maturidade, a clareza, a vivência. Só falta uma coisa: a decisão verdadeira, alimentada por uma fé inabalável. Essa é a fórmula que Hill nos deixou, simples, mas poderosa. Fé e decisão. A fé que Napoleon Hill descreve não depende de religião, mas de uma convicção profunda na sua própria capacidade de transformar o mundo ao seu redor. E essa convicção é construída, não herdada. Depois dos 46 anos, você não está mais no piloto automático da juventude, agindo por impulso ou seguindo modas. Agora você tem a chance de agir por propósito. Cada escolha tem um peso maior, e por isso o poder da decisão se torna ainda mais impactante. Muitas pessoas chegam a essa fase da vida com um sentimento de que o melhor já passou, que a juventude era o tempo de conquistar, e que agora só resta administrar o que sobrou. Mas Hill nos ensina o contrário. Ele diz que a mente é uma ferramenta de criação e que você pode reescrever sua história a qualquer momento. O problema é que, com o tempo, vamos acumulando crenças limitantes, coisas que ouvimos desde a infância. Isso não é para você. Você já está velho para isso. Ninguém muda depois de certa idade.
Essas frases se instalam no subconsciente e viram verdades silenciosas que governam nossas decisões. Mas essas não são verdades absolutas. São apenas sugestões que você aceitou sem questionar. E Hill diz que o primeiro passo para mudar sua vida é mudar essas crenças. Como? Alimentando sua mente com novos pensamentos, novas imagens, novas ideias. Ele chama isso de autossugestão, ou seja, usar o poder das palavras e da imaginação para programar sua mente com aquilo que você deseja, em vez de repetir mentalmente aquilo que você teme. E esse processo exige repetição, disciplina, constância. Exige que você escolha todos os dias em que acreditar, mesmo quando não há provas ainda, mesmo quando os resultados não apareceram. Porque a fé verdadeira não é passiva, é ativa, e isso exige vigilância mental. Hill compara a mente humana a um jardim. Se você não planta nada conscientemente, o mato cresce. E o mato, nesse caso, são os pensamentos negativos, os medos, os ressentimentos, os arrependimentos. Aos 46 anos ou mais, é provável que você já tenha acumulado alguns desses matos mentais, mas você pode arrancá-los. Pode limpar o solo, pode plantar ideias novas, sonhos novos. Há uma liberdade em recomeçar com consciência. Você não está mais tentando provar algo para os outros. Agora você pode viver para a sua própria verdade. A decisão, nesse sentido, é um divisor de águas. É o momento em que você para de reagir e começa a liderar a própria vida. Decidir é romper com o padrão, é se levantar contra a inércia, é escolher não ser mais vítima das circunstâncias, e Hill diz que essa decisão precisa ser definitiva, porque o mundo testa sua fé, as circunstâncias testam sua convicção, e se você não estiver decidido de verdade, qualquer obstáculo te faz recuar. Mas quando a decisão é firme, você se torna imparável. Não porque tudo vai ser fácil, mas porque nada vai te deter. As pessoas bem-sucedidas que Hill estudou, incluindo grandes empresários, inventores e líderes, não chegaram onde chegaram por serem especiais, mas porque decidiram com fé e não recuaram. Continuaram mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando falharam, mesmo quando tudo dizia que era hora de desistir. E essa persistência é ainda mais poderosa depois dos 46 anos, porque agora você tem a sabedoria que antes não tinha. Você pode agir com mais estratégia, com mais inteligência emocional, com mais foco. Hill ensina que o fracasso é uma ilusão temporária, um teste para medir o quanto você quer algo de verdade. E muita gente para nesse teste, acha que falhar uma vez significa que não é para ela. Mas, na verdade, significa apenas que o caminho exige mais fé, mais decisão, mais tentativa. A maioria das grandes conquistas vem depois de muitos nãos, muitos erros, muitos tombos. E se você já caiu algumas vezes na vida, ótimo. Isso quer dizer que você já tem casca, já tem resistência. Agora só falta canalizar essa experiência em direção a um novo propósito. Um propósito que faça sentido para você, não para os outros. Hill diz que a clareza de propósito é o que transforma esforço em realização. É o que dá sentido à dor, o que transforma o sacrifício em prazer. E muitas vezes essa clareza só vem com a maturidade, quando você já tentou agradar todo mundo e percebeu que isso nunca traz paz. Quando você já buscou reconhecimento externo e viu que ele nunca preenche o vazio interno. Só aí você começa a perguntar: o que realmente importa para mim? O que eu quero deixar como legado? Que tipo de vida eu quero viver daqui para frente? E é nesse ponto que a fé e a decisão se encontram, porque acreditar sem decidir é sonhar acordado, e decidir sem acreditar é se forçar a viver uma vida sem alma. Mas quando você acredita e decide, algo se alinha dentro de você. Você começa a andar com mais firmeza, mais direção, mais presença. Hill também fala sobre o poder do desejo ardente,
Um desejo tão forte que não aceita desculpas, que não aceita fracasso, que não aceita esperar indefinidamente. Um desejo que te move mesmo quando você está cansado, mesmo quando tem medo. Esse desejo não nasce do ego, mas do espírito, e ele se manifesta com mais força quando você já passou pelas ilusões do mundo, quando você já viu o que não funciona, quando você já perdeu tempo com o que não era essencial. Depois dos 46, você tem a chance de ouvir esse desejo com mais clareza, porque o ruído diminui, a necessidade de provar algo desaparece, e fica só a verdade. O que é que a sua alma deseja? Qual é o chamado que você tem ignorado há anos? Hill diria que esse chamado é a sua missão e que a única forma de honrá-lo é com fé e decisão. Não há mais tempo para adiar. Não há mais espaço para desculpas. Cada dia que você hesita é um dia a menos para viver com propósito. Mas cada dia que você decide é um passo mais perto de uma vida transformada. A jornada não começa quando tudo está pronto. Ela começa quando você diz, estou pronto, mesmo que ainda não tenha tudo. E esse estar pronto é um estado interno. É a escolha de parar de esperar, de parar de se esconder, de parar de se conformar. Hill conta que as pessoas que alcançam grandes realizações geralmente têm algo em comum. Um momento de ruptura, um momento em que disseram basta, em que cansaram de viver uma vida morna, em que decidiram com todo o ser que fariam o necessário para mudar. Talvez esse momento esteja chegando para você, ou talvez já tenha chegado. E se for o caso, não o ignore. Ouça o chamado, sinta a força dentro de você e dê o primeiro passo. Não importa quão pequeno. O importante é que seja firme, decidido, alinhado com a sua fé, porque o universo responde à decisão, o mundo se adapta à sua convicção, as portas se abrem quando você para de bater com dúvida e começa a bater com certeza. E a certeza não vem do exterior, vem de dentro, vem da sua conexão com aquilo que você sabe no fundo que é o seu caminho. Não espere mais um ano. Não adie mais um sonho. Não permita que o medo seja seu conselheiro. Você tem tudo o que precisa. A experiência, a maturidade, a sabedoria. Agora só falta uma coisa: decidir com fé. Hill escreveu que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Talvez sua vida até aqui tenha sido difícil. Mas talvez isso tudo tenha sido preparação. Talvez tudo o que deu errado te trouxe até este momento. Este momento em que você pode escolher. Escolher mudar. Escolher crescer. Escolher viver de verdade. E quando essa escolha é feita com fé, ela transforma tudo. Existe algo poderoso que Napoleon Hill revela em suas obras e que poucos compreendem de verdade. O tempo nunca é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a estagnação. É a mente presa a ideias do passado, a decisões adiadas, a sonhos deixados de lado. A partir dos 46 anos, muita gente acredita que já perdeu sua chance. Mas Hill nos mostra que o tempo, na verdade, pode ser seu maior aliado, porque a maturidade oferece discernimento. E com discernimento, você pode tomar decisões mais sábias, mais profundas, mais consistentes. Você já não é mais movido pelo impulso, mas pelo propósito. E propósito é o que sustenta a fé nos momentos difíceis. É o que faz você continuar mesmo quando não há aplausos, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Hill nos lembra que todas as grandes realizações nasceram no invisível antes de se tornarem visíveis. Foram idealizadas na mente, acreditadas com o coração, sustentadas com coragem e executadas com persistência. E você tem dentro de si esse mesmo potencial criativo, o mesmo poder de imaginar, decidir, agir e transformar. A única diferença entre quem realiza e quem apenas sobrevive é a disposição de usar esse poder.
Depois dos 46 anos, você não precisa de mais teorias. Você já leu, já ouviu conselhos, já acumulou experiências. O que você precisa agora é decisão e prática. A fé é treinada no cotidiano, é cultivada com pequenos atos de coragem, com hábitos que fortalecem sua visão, com escolhas que alinham sua vida ao seu propósito. Hill também ensina sobre o medo, e ele identifica 6 medos principais que paralisam a maioria das pessoas: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Todos esses medos se tornam mais intensos à medida que o tempo passa. Mas ele também mostra que todos eles são fabricados pela mente. São ilusões que você pode desmanchar com consciência. O medo da velhice, por exemplo, é uma mentira cultural. Foi vendido a você como uma fase de decadência, de perda, de inutilidade. Mas e se fosse o contrário? E se a velhice fosse o auge da lucidez, o tempo da liberdade interior, a fase da colheita espiritual? E se agora, depois de tantas lutas, você finalmente pudesse viver com mais leveza, mais clareza, mais verdade? Isso não é uma ideia bonita, é uma possibilidade real. E começa com a forma como você decide olhar para si mesmo. Hill dizia que o fracasso é apenas um degrau no caminho do sucesso e que cada obstáculo traz consigo uma lição essencial. Talvez você tenha passado por perdas, frustrações, doenças, traições, mas tudo isso pode ser combustível se você transformar dor em sabedoria, se você transformar perda em libertação. E é nesse processo que a fé se fortalece, porque ela não se alimenta de perfeição, mas de superação. E você é agora mais forte do que já foi em qualquer outro momento da vida, porque já caiu, mas levantou, já amou e perdeu, já acreditou e foi decepcionado, mas sobreviveu, está aqui. E isso, por si só, é um sinal de que ainda há um caminho, ainda há algo a fazer, ainda há um chamado. Hill também fala da importância de um propósito definido, um propósito claro, específico, que te inspire a acordar com energia e motivação. Não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo, precisa ser verdadeiro para você. Pode ser escrever um livro, pode ser abrir um negócio, pode ser ajudar outras pessoas com sua experiência. Pode ser cuidar melhor da sua saúde, da sua mente, da sua espiritualidade. O importante é que você escolha um caminho com intenção, que pare de viver por inércia e comece a viver com direção. Porque quando você sabe o que quer, sua energia se alinha, sua mente para devagar. Seu foco se torna uma arma poderosa, e aí a decisão deixa de ser esforço e se torna fluxo. É mais fácil persistir quando você sabe o porquê está fazendo algo. Hill repete que os desejos ardentes são a semente de todas as realizações. Mas esses desejos precisam ser alimentados todos os dias, com visualizações, com afirmações, com ações práticas, por menores que sejam, e acima de tudo, com uma decisão firme de que você não vai recuar, de que vai seguir até o fim. Essa decisão é o que separa os sonhadores dos realizadores, os que falam dos que fazem. E depois dos 46 anos, ela tem ainda mais poder, porque agora você sabe quanto custa adiar, quanto dói se arrepender do que não fez, quantas oportunidades foram perdidas por medo ou indecisão. E isso te dá clareza, te dá urgência, te dá coragem. Hill também nos ensina sobre a importância de um mastermind, ou seja, uma rede de pessoas que compartilham seus valores, que te impulsionam, que acreditam em você. Depois dos 46, é hora de rever suas conexões. Quem está ao seu lado te fortalece ou te enfraquece? Com quem você compartilha seus sonhos, suas ideias, seus planos? É preciso escolher com consciência. Cercar-se de pessoas que não zombem da sua fé, que respeitem suas decisões, que somem com suas experiências, porque ninguém vence sozinho.
mas também ninguém vence cercado de gente que não acredita. Hill nos alerta. Os pensamentos são coisas. Eles têm forma, têm peso, têm poder. Tudo o que você pensa repetidamente se manifesta na sua vida. E se você passou anos se auto-sabotando com pensamentos negativos, saiba que é possível mudar isso. Não importa há quanto tempo você pensa de uma forma. Com prática, você pode reprogramar sua mente, pode instalar novos padrões, pode plantar novas ideias e, com o tempo, colher novos resultados. A fé, nesse caso, é a base da reprogramação. É acreditar antes de ver. É treinar sua mente para aceitar a possibilidade de algo novo, melhor, mais alinhado com quem você realmente é. Hill também afirma que o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do processo. E que cada aparente derrota é, na verdade, uma mensagem da vida. Algo a ser entendido, aprendido, absorvido. A diferença entre quem avança e quem para é a forma como se reage ao fracasso. Se você o vê como fim, desiste. Mas se o vê como informação, como lição, como impulso, você cresce. E esse crescimento é exponencial depois dos 46, porque você já tem bagagem, já tem um olhar mais maduro, já não se abala por qualquer queda, consegue enxergar além do imediato. E isso te torna mais preparado do que nunca para conquistar o que ainda não conquistou. Hill nos lembra que nunca é tarde. Ele cita exemplos de pessoas que mudaram completamente suas vidas aos 50, 60, 70 anos. Pessoas que fundaram empresas, escreveram livros, encontraram novos amores, descobriram novos talentos. Porque o espírito humano não envelhece, ele só adormece. E cabe a você despertá-lo, alimentá-lo, dar-lhe espaço para florescer. Decisão e fé são as chaves, são as ferramentas que desbloqueiam o potencial adormecido dentro de você. São o que transforma dias comuns em dias extraordinários. Hill ensina que sucesso é resultado de um estado mental. E isso significa que você pode decidir ser bem-sucedido agora. Não quando tiver dinheiro, não quando tiver mais tempo, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, com o que você tem, com quem você é, com o que está ao seu alcance, porque a decisão é um ponto de virada e a fé é o combustível que te leva adiante. Não importa quantos anos passaram, importa o que você faz com os anos que restam. E se você decidir viver com propósito, com intensidade, com verdade, esses próximos anos serão os mais transformadores da sua vida. Hill nos convida a assumir responsabilidade total pela própria vida, a parar de culpar, de reclamar, de adiar, e a começar a construir, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, ação por ação, com fé, com foco, com firmeza. Você tem esse poder. Ele sempre esteve aí. Talvez só estivesse adormecido, esperando por um momento, por uma decisão, por um despertar. E esse momento pode ser agora. Não importa o passado, não importa a idade. Importa apenas o que você está disposto a fazer com tudo o que aprendeu. Hill deixou um mapa, um caminho claro. E ele começa com duas palavras simples, mas poderosas: fé e decisão. Com elas, você não apenas transforma sua realidade, você se transforma. E essa transformação é o verdadeiro sucesso.